Libra, Libra, respira fundo, presta muita atenção. Saiba que aquilo que você já estava quase desistindo, né? Tava quase desistindo de esperar, né? Sabe aquilo? Então presta atenção. A capa é real. Você venceu. Exatamente. E gratidão ao nosso algoritmo aqui do YouTube, que te colocou aqui neste vídeo. Presta atenção, então, porque o que tu vai ouvir hoje aqui é para tua vida, é exatamente aquilo que tu precisa para que essa surpresa aconteça, e essa surpresa é a mais absurda, porque tu já tá esperando há muito tempo que isso aconteça, né? E agora, como a tua energia já tá aqui concentrada no baralho, pode ter certeza que eu vou te contar tudinho. Mas presta atenção, tá? Tem um detalhe aqui. Precisa receber a mensagem por completo. Não sai desse vídeo. Fica comigo até o final, porque eu vou dizer como a chave dessa virada, eu vou te entregar aqui agora, com essa carta aqui, com toda a leitura. Fica comigo. E já vai deixando aqui nos comentários tudo aquilo que tu quer que a Mãe Oxum te abençoe. Isso, já deixa aqui nos comentários os teus pedidos para a Mãe Oxum. Porque olha aqui, ó. Não dá para ficar chorando. Não dá para ficar com o teu emocional sofrendo, deixando que as acusações, né? Deixando que as acusações, as frustrações te prejudiquem a tua vida. Entende? Não dá. Então assim, o que eu vejo nessa questão para tua vida, ô Libra, olha só. Que eu vejo assim, Libra, 8 de copas, 5 de espadas, qual é a outra carta? Rainha de paus não, perdão. Rainha de espadas. Libra, nesse posicionamento eu vejo que tem algo realmente acontecendo, que tá te deixando frustrado, que tá te causando... É como se estivesse me mostrando, já não consegue mais sustentar algo tanto emocionalmente quanto fisicamente, porque o 5 de espada mostra que esse afastamento, ou que tem algo que está acontecendo do nada. Existe um desgaste, existe discussões, não é só simplesmente do nada, né? Tem um desgaste. Tem pessoas que acham que é do nada, que às vezes bate essa loucura. Vou dizer assim para ti, né? Porque o 8 de copas me mostra, né? Que tu já tá nessa energia. Só que eu vejo que precisa se defender até sair dessa situação. Então aí vem a Rainha de Espadas, mostrando toda a mudança muito clara, né, Libra, e começa a olhar para essa situação com mais raciocínio, com mais racionalidade, né? Coloca a emoção em segundo plano, por favor, e começa a dizer para ti mesmo: agora eu preciso enxergar as coisas como elas realmente são. Bota aqui nos comentários. Escreva aqui nos comentários. Agora eu preciso enxergar as coisas como elas realmente são. A Rainha de Espadas, ela não aceita qualquer coisa. Entende? Ela corta o excesso, ela corta a ilusão, ela principalmente corta aquilo que tira a paz. Tá? Então, Libra, o que eu vejo aqui é tomando uma decisão. Pode até existir sentimento,
pode até existir uma saudade, mas existe também uma consciência, né, gratidão, Libra, uma consciência mais forte do que o emocional. Eu já vou dizendo assim, tá? Falando, não dá para viver mais nesse vínculo, tá na hora de se livrar dessa situação. E tem mais uma coisa. Essa rainha de espada aqui, ela me mostra que tu, Libra, está presta atenção no que eu vou te falar, está prestes a ter uma conversa muito séria. Uma conversa onde alguém não vai ouvir o que gosta, vai ouvir aquilo que realmente precisa. Sem rodeios, sem tentar adoçar a realidade ali, não. É como se tu estivesse falando assim, ó, eu já entendi o que aconteceu, agora eu quero saber o que vai mudar daqui para frente, ou é com alguém, ou com alguma situação, ou até mesmo contigo mesmo. Vamos lá, que mais? Que mais? Vamos lá, quais as outras cartas? Agora a gente está trazendo a carta do nosso... Eita! A carta do mundo. Olha que linda. A carta do mundo. A carta do 6 de paus. Aí já completou nossa primeira fileira aqui, né? E vem mais uma que aí vai para a segunda fileira. Vamos lá, então. Vamos, olha só. O que eu vejo aqui é exatamente o que eles estavam mostrando. Eu vejo que aqui tu começa já a entender, né? Que daqui para frente tu tem que saber o que vai mudar, o que precisa transformar. Até porque o 6 de paus é exatamente isso. 6 de paus. 6 de espadas. Na segunda fileira, vamos lá. Que mais? Rei de ouro. Vamos trazer mais cartas. O nosso default. Rei de espadas. E a última carta, qual é? Desse baralho, desse tarô. O nosso 4 de espadas. E no fundo do deck, o julgamento deste tarô. Então, assim, eu preciso que eu sei que tu tá escutando, eu sei que tu tá me ouvindo, tá prestando atenção no que a gente tá falando. E é exatamente que tu precisa ouvir, entender. Por que eu quero te dizer isso? Porque assim, preciso que tu entenda que quando eu falo que lindo, porque é lindo mesmo, eu sei que tu não entende, mas tu vai entender e tu vai dizer assim, nossa, que lindo. Porque agora as cartas começam a confirmar exatamente aquilo que estava sendo mostrado anteriormente. Começa a confirmar, né? Exatamente o 8 de copas, o 5 e assim por diante. Dessa primeira, vem mostrando que vai acontecer um afastamento, pode ainda existir alguns conflitos, mas vem depois a clareza. Então, aí começa a aparecer, né, uma situação bem clara para ti, porque o mundo vem e mostra o encerramento de um ciclo. Só que o mundo não vem aqui como uma perda. Ele vem como uma conclusão. É como se Libra finalmente entendesse que... Sabe quando tu entende que tem que tomar uma determinada atitude, que sabe que tem uma fase que precisa terminar para que outra comece? Exatamente aí. Porque aí vem o 6 de paus
E aí eu já digo, olha que lindo realmente, porque o 6 de paus, 6 de ouros, é porque vem falando, ó, tu enfrentou 6 de paus. Depois de tudo que tu enfrentou, eu vejo uma carta de reconhecimento, de vitória, de superação, de organização, de realizações para realmente ir em frente, deixando para trás tudo e qualquer tipo de sentimento que poderia te prejudicar, né? Então, é exatamente isso. Então, eu vejo que é isso. O seis de espadas confirma essa passagem, confirma você saindo de águas turbulentas, né, para as águas mais tranquilas, entende? Não significa necessariamente que, tudo que aconteceu de um dia para o outro, as coisas vão mudar. Não, mas significa que existe um movimento que está acontecendo e tu precisa entender na tua consciência que tem coisas que tu deixa para trás aquilo que já não faz mais sentido. Por isso, do 6 de paus também junto. E aí vem o nosso rei. Eu já vou trazer outro tarô já. Sabe, eu vejo que começa a sair dessa instabilidade e começa a aparecer uma energia de construção, segurança, porque o rei de espadas é exatamente isso, né? O rei de copas, rei de ouro, né? O rei de ouro fala sobre isso, essa instabilidade, né? A busca da estabilidade, saindo de uma instabilidade, trazendo uma segurança, né? É algo possível, algo sólido acontecendo. Eu vejo aqui tu já falando para ti que já aconteceu, já foi. E eu vejo as cartas realmente mostrando aqui, ó, você já entendeu que precisa deixar para trás e agora vamos construir algo com muita segurança. O louco, por sua vez, que eu amo essa carta, né? Ela mostra sobre abertura de caminhos. Depois do mundo, depois de tudo, né? Eu vejo você fechando um ciclo e encontra o louco. É literalmente uma nova jornada, uma nova experiência, uma nova possibilidade, algo que liberta, talvez, que algo que tivesse preso antes, num vício, num aprisionamento que não te deixava ir em frente. Entende? Então, não é algo para sair fazendo de qualquer jeito, de qualquer forma, não é aquele louco sai fazendo de qualquer jeito. Não, porque tá logo em seguida vem um rei de espadas, né? E então vem mostrando. O louco traz coragem para começar, mas o rei de espada, ele tá mostrando que tá pedindo estratégia, inteligência, planejamento. É como se as cartas dissessem, sim, vá para o novo, mas sabendo exatamente o que você está fazendo, justamente para não cair nas armadilhas, entende? Porque o 4 de espadas fala sobre, aqui fala sobre conflitos, decisões, mudanças, que exige, né, muitas das vezes respirar, parar, recuperar a energia, para entender, né? A carta do 4 de espadas, ela é um recolhimento, ela fala, é necessário um descanso, principalmente depois dessa mental que tu usou, né? De buscar estratégias para mudar as coisas que estão acontecendo, né? Então, é necessário. Agora, eu vejo que tu pode respirar depois disso, né? Então, sim. Até porque o julgamento traz essa energia de confirmação, né? Tudo faz parte de um grande despertar, né? Da tomada de consciência daquilo que tu tá fazendo. O julgamento fala de uma decisão que não pode mais ser adiada, né? Um movimento que tu tem que olhar, né? Tudo que já viveu, entender tudo aquilo que foi ensinado através dessas situações e decidir.
Não repetir os mesmos padrões, os mesmos problemas, viver nessa mesma história, né, Libra? O jogo agora é mudar, o jogo agora é, né, fazendo isso, fazendo... É que nem fala assim, eu vou dizer assim, ó, tu te afasta, eu vejo encerrar um ciclo, eu vejo você vencendo uma etapa, atravessando um novo momento, buscando uma estabilidade, abrindo uma jornada, tomando decisões, e aí a recuperação vem. E aí, finalmente, né, o despertar para uma nova fase da tua vida acontece, principalmente para essa fase dessa abundância, dessa riqueza, dessa vitória, que estão me mostrando que tu venceu. Então, vamos ver agora com o nosso outro tarô. Vamos ver o que mais. Vamos lá, Libra. Vamos ver o que mais que a gente vai trazer para ti. Cartas do nosso outro tarô. Cartas na mesa. Cartas na mesa, por gentileza. Agora vamos trazer... Eita, já veio. Já veio. O outro tarô, esse aqui já tava louco pra falar, esse tarô aqui, ó. Esse, tava só esperando o meu momento terminar. O que o primeiro tarô falou, agora deixa eu falar. Presta atenção. 9 de espadas. Pajem de espadas. O que mais? Mais cartas, por gentileza. O que mais precisa ser dito para Libra? 9 de ouro. Interessante. Porque eu tô vendo uma questão que isso aqui tem ligação. Toda essa leitura aqui tem muita ligação muito forte com questões judiciais, questões financeiras, trabalho, quem está buscando trabalho. Eu vejo uma grande desilusão, parceria, né, é o medo de não alcançar, é o medo de... Porque talvez, que nem eu falo sempre, Libra, que a leitura é para todos, né? Não tem idade, não tem gênero, é para ti que está passando por várias etapas na vida, ou já passou e está desiludido. Então o tarô agora, por sua vez, toda essa leitura com os nossos tarôs, estão contando, estão falando aqui para ti, né? Não é para ficar focando só na energia da dor. Olha aqui o nosso 7 de paus. Não é para ficar só focando no sentimento, eu perdi, me roubaram, me tiraram, me magoaram, me machucaram, me feriram, quando eu era isso, quando foi aquilo, fecharam as portas para mim, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Todas essas energias que tu vem colocando na tua vida, isso realmente vem te atrapalhando. Principalmente até de enxergar e de entender o que o tarô está te falando. Porque o tarô aqui, ele não vem trazendo a mensagem e mostrando para ti ficar sentado esperando o que vai acontecer. Não, aqui é um direcionamento. São ferramentas que vão mostrando para ti o que pode ser dito, o que pode ser feito, realizado na tua vida e trazendo a resposta, trazendo a solução e recebendo esse vencer, essa vitória, os benefícios da tua vida, de tudo que tu tá vivendo. Se é relacionamento, se é questão, que nem eu falei, judicial, trabalho, tudo mais, enfim, né? Vamos lá. Então, a carta desse tarô que eu trouxe agora veio só para recapitular aqui, né, que vocês estão vendo, o nosso 9 de espadas, pajem de espadas, 9 de ouro, aos 9. 7 de paus e o rei de espadas, mais uma vez, e veio o rei de copas, né? Então, presta atenção no que as cartas contam para ti, no que elas falam para ti sobre essas questões que tu tá vivendo na tua vida, tá? Então, assim, não é nada à toa, não é coincidência. Tu entrou aqui no vídeo que eu falei, para de rolar a tela, entrou, parou, é porque realmente a Mãe Oxum tá mandando eu te dizer sobre tudo que tu tá vivendo, sobre as questões que tu tá vivendo, tá? Então, assim, ó,
É como se estivesse me mostrando assim, a recuperação de tudo isso, entendeu? A recuperação de tudo isso. Porque senão, eu vejo somente só frustração. Só frustração. Porque, porque assim, ó, o que eu tô aqui tentando te falar, Libra, tentando que tu, né, me comunicar, né, para te entender, é como se estivesse me falando exatamente assim. Aqui claramente está me mostrando, claramente, prestou atenção, né? Claramente está me mostrando que tem algo a ser alcançado. Tem algo que vai ser a mudança real da tua vida. Podemos estar falando de um trabalho, de um financiamento, de um investimento. Eu vejo que algo fala muito forte, algo fala muito claro, algo traz a energia, né, dessa realização. Então, eu vejo que para alguns librianos pode sim ser uma conversa sobre questões judiciais, documentos, processos, contratos, algumas situações que exigem que tu esteja atento aos detalhes. Atento aos detalhes, até porque o 9 de ouro, ele fala, depois de toda essa preocupação, de tudo isso, depois de toda essa situação, eu vejo a colheita, a conquista, uma independência, trazendo para a tua vida, e que sim, que nem eu falei, é uma mudança. E essa mudança não vai demorar a acontecer. Tá? Não vai demorar. Eu vejo exatamente as preocupações saindo, as coisas começando a se construir, até porque o pensamento não vai ficar ali acumulando pensamentos negativos ou só nas frustrações e deixando que os problemas dominem os teus pensamentos. Eu vejo exatamente uma grande mudança aqui, tá? O 7 de paus, ele vem trazendo exatamente não desista. Essa é a carta do não desista. Essa carta, ela fala que tu tá logo ali. Não é para ficar só olhando, não é para ficar só ali, ver o que nem eu falei, tudo aquilo que tu perdeu, não. É exatamente isso, tu ficar, é exatamente essa mentalidade que faz que tu perca. Então não é isso. 7 de paus, ele traz exatamente o posicionamento, ele fala de defender tudo aquilo que é teu, sustentar a tua posição, e não deixar e não permitir que uma dificuldade faça que você abandone tudo aquilo que deseja conquistar. E aí o nosso rei de espadas vem novamente, né? Ele já tá aqui em cima e agora ele veio aqui de volta. E isso não é à toa. Não é à toa, porque o rei de espadas, ele tá reforçando a estratégia, a inteligência, trazendo todas as questões racionais para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento, tá? Eu vejo aqui, sim é hora agora de tomar uma postura firme. E para quem estiver vivendo aí uma questão judicial ou de burocracias, papeladas, essas coisas assim, essa energia eu vejo que pode ganhar mais força ainda. É hora de olhar os documentos com calma, com atenção. Enxergar bem, né, com toda a energia para não se perder,
nas realizações que são para a tua vida, para se concretizar na tua vida, tá? Porque essa energia pode ganhar, vem me mostrando, né, que vem ganhando força e vem ganhando exatamente movimento. Então, eu vejo que prazos vêm se cumprindo mais rápidos, contratos acontecendo, decisões com muito mais atenção. Não é só no agir, não vejo mais agindo no impulso, eu vejo agir com a inteligência. E o nosso rei de copas aqui vem trazendo exatamente, exatamente equilibrando o teu emocional, né? Trazendo exatamente Libra. O momento que tu vai dizer assim, nossa, passei por tanto e eu chorei por tanta coisa, eu achava que nunca ia melhorar a minha vida, já estava desiludida, cansada, né? Frustrado, já estava assim, nossa, eu até entrava aqui nas leituras, mas achava que nunca ia acontecer. Por quê? Porque tu entrava achando que era só entrar na leitura. E não. Aqui está mostrando aquilo que tu precisa deixar para trás, deixar de sentir. Você precisa aprender e não deixar o teu emocional te dominar aquilo que tu sente. E eu vejo aqui tu começando uma nova etapa na tua vida. Presta atenção, hein? Presta atenção, já se virou uma aqui, peraí. A carta do coração. Carta do coração é perfeito. Bom, esse aqui agora eu tô usando o baralho da Cigana Sete Saia, né? Pra saber, né? O nosso baralho da Sete Saia vem trazendo o coração. Que mais? Qual é as outras energias? A criança. Já falo o significado de tudo isso. O caminho. Significado para tua vida. Essa caminhada louca aí que tu tá vivendo. Que tudo vai se organizar. Que mais? O barco, o navio, né? E a casa. No fundo do deck, o caixão. Sim. Entendeu bem. Ó, tá na hora de refletir aquilo que precisa ser liberado, né? Retirado da tua vida e retirado por você, né? Para que as coisas tragam esse complemento, tragam essa energia, né? Então, assim, o coração, ele fala justamente daquilo que mexeu contigo por dentro, nos teus sentimentos, aquilo que realmente tu quer viver, tu quer conquistar, né? Então, assim, eu vejo que com isso tudo, a carta do coração, a criança, ela fala junto de tudo isso de recomeço, de um novo começo, de uma renovação, de novidade, algo que começa a nascer na tua vida. Então, eu vejo tudo aquilo que tu passou, aquela fase de desilusão, preocupação, encerrou o ciclo. As cartas estão me mostrando que existe uma energia de recomeço, uma energia de algo, como se tu estivesse entrando numa nova fase, olhar a vida com outros olhos, né? Olha o caminho, olha a confirmação. Tu tá diante de escolhas, isso, e eu vou te dizer assim, não é à toa, o barco tá exatamente do teu lado, mostrando aqui. O barco, o navio, né? Fala exatamente sobre esse movimento. Aquilo que estava parado começa a andar, começa a movimentar, começa, né, representa o deslocamento. Então eu vejo começando um trabalho novo, ou uma mudança. Então a casa vem falando, se tu tá com a energia
né? Eu preciso buscar segurança, então a casa vem falando. Então, realmente, veja aquilo que vai te trazer segurança para tua casa, segurança para tua vida. E eu vejo que as coisas começam a se realizar, né? Esse novo começo eu vejo diante, assim, da tua vida, várias escolhas, e escolhas grandiosas, tá? Vamos lá. Que mais? Eu vou trazer números também. Eu vejo tu organizando teus caminhos, e esses caminhos eu vejo que caminhos reais, não é só caminhos mentais. Eu vejo tu organizando teus caminhos reais, tá? É necessário sim escolher, é necessário de movimentar para que as coisas aconteçam na tua vida. Esses números que eu estou trazendo, Libra, esses números, tu pode apostar, tu pode jogar, fique à vontade. Mas também lembrando que essa leitura é para o signo de Libra. E quando tu me chama no meu WhatsApp para a gente agendar tua consulta, já é uma consulta particular, exatamente o nome já fala. Esses números podem ser uma mensagem para ti. Caiu o número 1. Vamos lá, deixa eu pegar o número 1 aqui. Então, pode ser que tu nasceu no dia 16, teu DDD é o 49, 41, o número da tua casa é algum deles, entende? Ou é o número 20. Libra é pra ti entender que quando tu me busca no WhatsApp, tu não tá buscando o teu signo, e sim teu nome completo e data de nascimento. Então, tu vai saber exatamente da tua energia, de tudo aquilo que tu tá vivendo na tua vida, tá? Se tu quiser também participar do ritual, tá vendo aqui na descrição, tem todas as informações. Tem a informação do ritual, do eclipse, que é no dia 12, até o dia 11 eu tô aceitando o valor simbólico para te poder participar do ritual com a mãe Oxum. E também, até o dia 29, aceito também para te participar do ritual do Noxapanã e Obaloaê, tá? Se tu quiser participar, é só me chamar no meu WhatsApp. Certo? Então, tu viu, tá tudo aqui. Número do meu WhatsApp, os rituais, meu outro canal, meu Instagram, se tu quiser printar aqui e me marcar lá, pronto, tá? Hoje eu vou assumir o controle sobre a minha vida. Meu destino sou eu quem faço. É isso, Libra. Me segue lá que eu te sigo de volta. E eu desejo a você que a nossa mãe Oxum abençoe a tua vida, os teus pedidos, tudo aquilo que você pediu aqui, tudo aquilo que você também desejou a mim, que seja retribuído em dobro para a tua vida, que a minha mãe eu abençoe, meu pai Oxumaré te ilumine com as cores dele. Já deixa aqui nos comentários uma abelha e um pote de mel aqui, os emojis, para finalizarmos aqui e deixar firme os teus pedidos com Mãe Oxum. Gratidão, Libra. Até os próximos vídeos. Vou te esperar. E no meu outro canal também. Gratidão, chuva de bênçãos. E até os próximos vídeos. Namastê.